Fala aí! Boa tarde, mais um episódio do nosso podcast Conversa com Café, hoje aqui na nossa escola ETEC, que é no Sul. Temos como convidados para o tema que é a homofobia. O tema é a homofobia, mas tu és... Aí, se apresenta a Helena e se apresenta a Júlia. Vou baixar um pouquinho aqui só para não ficar na frente aí, né? Vira o microfone um pouquinho aqui assim, tá? Aí, bom, então é o seguinte, pessoal. O tema de vocês, homofobia. O que levou vocês a trazerem esse assunto para o nosso pod? Olha, nós decidimos esse assunto porque é um caso, quer dizer, é um assunto importante, né? E a homofobia sempre acontece. A homofobia sempre acontece? Com pessoas que, vamos supor, um homem gosta de homem, uma mulher gosta de mulher, aí vai... Tá, mas o que é mesmo homofobia então, Júlia? Conta para nós então. Ele está dando uns exemplos, assim, tá? Mas o que é mesmo homofobia? A homofobia é como se fosse um preconceito, uma discriminação com pessoas que são homossexuais. Ou seja, tipo, pessoas bi, lésbica, gay e assim por diante. São pessoas que normalmente são discriminadas por assumirem em público a sua decisão. A sua sexualidade. Isso. Muito bem. Tá, essa questão, então, na verdade, a homofobia a gente pode dizer que é um preconceito, então, né? É. E, a grosso modo, a gente pode pensar, mas de onde veio isso? Por que o preconceito? Por que não seria uma coisa da vida particular de cada um isso? Uma opção? Ou não? Como é que funciona isso? Porque se tem esse julgamento, onde é que vem esse julgamento? Por que vem esse julgamento, então? Porque as pessoas não aceitam a decisão uma das outras. E aí é um caso de decisão, pode ser uma coisa de decisão, a opção sexual, ou a pessoa pode nascer, por exemplo, com um perfil ou dessa forma, que não seja o que as pessoas esperam. Como é que é? Eu acho, na minha opinião, depende de muitos casos, né? Tem gente que já nasce com isso, tem pessoas que escolhem depois de mais velhos. Sim, então, quer dizer que daqui a pouco pode ser uma questão de escolha, a pessoa, digamos, se reconhece melhor, se entende melhor, e aí chega um dado momento que a pessoa se define tão bom, a sua sexualidade como tal, né? Tá. Ou pode ser uma questão que genética mesmo, que já a pessoa tem um traço que não é comum do que as pessoas imaginam, você já veio com aquilo, é isso? Tá, muito bem. Será que isso é uma questão cultural, assim, o preconceito, a não aceitação? Eu acho que o preconceito, tipo... Cadê o pessoal aí, por favor? Acho que tudo vem de casa, né? Tipo, querer praticar esse tipo de preconceito vem do ensinamento, eu acho também. Ensinamento. Isso. Então, de certa forma, tem pessoas que vão entender perfeitamente, vão aceitar, e tem outras pessoas que vão criticar. Muito bem. Pois é. Quais são as formas aí, então? Assim, a gente pode dizer que tem formas, Júlia, como é que funciona isso? Tem gente que pode achar que não pratica homofobia, digamos assim, preconceito. Por dizer, eu só falei tal coisa, eu tava brincando. Mas, querendo ou não, é uma forma de homofobia. Então, piadinhas, conversas que às vezes se diz não tem intenção, mas pode pegar mal isso. E como é que a pessoa que está na condição lá, como é que ela se sente diante disso? Ela se sente muito prejudicada, até porque foi uma escolha dela ser daquele jeito. Porque ela deve ter passado por muitas coisas antes de resolver assumir isso para outras pessoas, dizer que gosta de outras pessoas. Sim, entendo. Sai do padrão. Isso. O criado que sai do padrão muitas vezes é visto como um problema, né? Nem sempre a sociedade está pronta para isso, né? Será que isso é um processo de educação, essa questão de ter um respeito, então, com as escolhas que a pessoa faz? Porque é parecido, de repente a pessoa, eu sou daquela religião, o outro é do outro lá, mas é uma escolha pessoal, né? Assim como a questão da sexualidade também é, né? Pois é, a pessoa deixa de ser pessoa, ser humana, porque escolhe ser algo que as pessoas não imaginam, ou que não acham que é diferente, ou que não poderia, não. Conforme a opção. Não tem a ver, né? Não tem a ver mesmo. Exato, né? Pois é, mas aí a gente está vendo o seguinte, então que, de certa forma, é uma escolha pessoal, vocês estão dizendo que às vezes é uma questão que a pessoa depois, com o tempo, se descobre, ou faz um ajuste, vamos dizer assim,
em quem eu sou de fato. Às vezes, como vocês disseram, que a pessoa às vezes já vem com uma questão já de genética, também uma condição genética, que faz com que a pessoa também tenha uma opção sexual ou se identifique de uma maneira que não é o que o pessoal está imaginando ou esperar, né? Situações de agressão, tem isso? Acontece na sociedade ou não? Pois é, vocês estavam comentando aí que tem. Que situações vocês têm como exemplo de homofobia, no caso? Aconteceu um caso em Fortaleza, em 2017, que uma mulher trans ela foi brutalmente espancada e assassinada por um grupo de homens. O crime foi filmado e chocou o país, revelando a gravidade da transfobia no Brasil. Ah, tá. E aí, então isso aí foi um exemplo de muitos que vocês identificaram. Isso deu repercussão, né? Isso deu repercussão nacional, nesse caso aí. Né? Mais algum? Vocês têm exemplos? Também tem em ataque em São Paulo. 2 casais gays foram agredidos na Avenida Paulista por demonstrarem afeto em público. O caso gerou grande repercussão e mobilização contra a violência LGBTQIA+. Também foi um caso severo, né? Sim. Também. Mais algum exemplo? E várias? Teve casos internacionais também. Ah, casos internacionais? Em Orlando, um massacre na boate. Um massacre na boate. E aí, como é que você viu isso aí também? O ataque da boate, de uma boate LGBTQIA+, deixou 49 mortos e dezenas de feridos. Foi um dos ataques atentados mais mortais da história recente nos Estados Unidos. Expor ódio aos homofóbicos. E também tem que acontece em ambientes escolares. Jovens LGBTQIA+, frequentemente sofrem bullying e exclusão nas escolas. Muitos relatam os abandonos escolares devido à homofobia, o que afeta seu desenvolvimento e autoestima. Muito bem. Na opinião de vocês, então, aí, vocês estão colocando que deram alguns exemplos, né, que teve repercussão, assim, nacional ou mundial, né? Como é que, e vocês disseram que aí tem pessoas que, por exemplo, às vezes perdem o trabalho ou se afastam do trabalho, da escola, outros cometem suicídio, né? Pois é. Como é que, na visão de vocês, a família, por exemplo, que às vezes os pais vão ter que lidar com isso? O que vocês acham? Porque tem pais que vão dizer assim, olha, não é mais meu filho, não é mais minha filha, vai-te embora, esse tipo de coisa. O que vocês acham disso aí? Tem pais mesmo que não aceitam, que mandam o filho embora, falam que não é filho, só porque ou é um homem que gosta de homem ou uma mulher que gosta de mulher, que vice-versa. E na visão de vocês, como é que as famílias deveriam, como sugestão, o pessoal aí vai estar nos assistindo depois aí, como sugestão, como lidar com isso? Daqui a pouco os pais não sabem, daqui a pouco vem o filho e diz, olha, a minha opção hoje é tal, eu me entendo assim. E aí? Como é que os pais devem lidar numa situação dessa? Ou os pais começam a perceber que realmente tem um processo acontecendo ali. E aí? Na minha opinião, tem que apoiar o filho, né? Filho é filho? Sim, independente do que acontecer. Muito bem. Porque é filho, né? Sim. Isso não tem nada a ver com o que é o ser humano. Né? Isso. É a mesma coisa quando alguém escolhe, por exemplo, uma religião, às vezes a família de uma religião, o filho quer outra religião, né? Segue outro princípio. Nós não segue um futebol, segue outro, né? Então, é isso aí. Tá, 3 minutinhos aí? Tá. E a escola? Como é que é na escola? A escola, por exemplo, primeiro, digamos, é o contato social primeiro que a pessoa vai tendo. Está em casa, chega à escola antes de entrar no mundo, de fato, trabalho, essa coisa toda. Como é que é na escola isso? Na escola tem gente que mexe, brinca, tem outros que respeitam, né? Mas e aí, como é que é? Dá para sentir alguma pitada de veneno, assim, nas conversas das pessoas, às vezes, ou no olhar das pessoas, esse tipo de coisa? Tem uns que... Tem algumas pessoas que largam direta, outros já estão nem aí, já falam na cara. Aí... Tá. E aí, como é que, na visão, como é que a escola poderia lidar com isso? Diante de quando tem essas situações assim? Para evitar a questão de homofobia. O que pode ser feito, por exemplo, na visão de vocês assim? A escola pode conversar com as duas pessoas, né? No caso, a pessoa que fez o preconceito, seja que o preconceito é a pessoa afetada. Claro que não vai mudar o fato de que a
pessoa que escutou não vai esquecer, com certeza. Sim. Mas talvez possa amenizar e não deixar acontecer novamente. Nos casos houver esse tipo. Ah, sim. Entendo. Então, quer dizer que, na verdade, a escola precisa ter uma postura de diálogo e de acolhimento. Né? Tanto a parte que se sentiu ofendida, quanto a parte, que, por exemplo, que ofendeu. Né? E aí, buscar o quê? Um meio termo, um esclarecimento, alguma coisa assim, conciliadora, digamos. Tem gente que faz palestra também. Palestras também, né? O próprio nosso pod hoje aqui, que a gente está fazendo esse tema, né? Nós temos um tempo já bem curtinho aqui, em função do nosso horário, mas fica, de qualquer maneira, fica a mensagem, né? É algo que a gente está tratando, um assunto que está aí, né? Não adianta, às vezes as pessoas ficam escondendo, fazendo que não veio, não sei o que mais, né? Mas dentre tantos assuntos, tantas coisas importantes, é um fato que existe, né? E que todo mundo, na verdade, é pessoa, não é? Todo mundo é ser humano, né? Então, independente aí das convicções, das escolhas de cada um, o respeito tem que acontecer. Isso é a mesma coisa, questão de racismo, né? Preconceito racial, preconceito econômico, às vezes tem por causa de classe social, status, o que mais, né? Às vezes existe preconceito entre, por exemplo, entre regiões, né? A pessoa de uma região, ou de um bairro, outro mora não sei que cidade, né? Tudo isso existe, né? Mas a gente sabe que isso aí é tudo uma bobageira, né? A gente tem que ter, em primeiro lugar, a questão do respeito ao acolhimento, né? Aí cada um faz o seu caminho, a sua escolha, né? Mas a gente não precisa ter atitudes de violência, como vocês colocaram, né? De morte, de atentado, de segregação, e daqui a pouco a pessoa que está, aponta a pessoa a buscar o suicídio por não se encontrar, né? Acolhida, nem feliz, consigo, nem na sociedade, né? Isso é grave, né? Porque aí é atentar contra a vida, né? Não é verdade? Né? Para a gente fazer o nosso fechamento, então, tá? Mensagem. Helena, no teu caso, qual é a mensagem que tu traz pessoalmente como experiência? O pessoal que está aí, ó, nos assistindo. Ó, vai uma dica. Vai uma dica. Ó, qual é a dica? Ser diferente não é o problema. O problema é não respeitar as diferenças. Ah, tá. Então tá aí, pessoal. Ser diferente não é problema. O problema é respeitar as diferenças. É saber respeitar as diferenças. Muito bem. Isso aí. E aí, Júlio? Eu não tenho muita liberdade para falar sobre isso, tem mais. Mas assim, na tua opinião, como é que tu vê essa questão? Porque o pessoal que depois está aí nos assistindo e vai ficar pensando sobre o assunto, o que tu pode dizer assim, uma mensagem? Na minha opinião, não tem por que tratar uma pessoa diferente porque ela escolheu ser. Sim. E ela vai viver com a escolha dela. Eu não posso ficar opinando sobre isso ou ficar julgando ela. Sim, é coisa pessoal. Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer para o nosso fechamento? Nosso pod rapidinho, né? Tá? Então, é isso aí. Uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Uma pergunta pode ser melindrosa ou não, depende como, né? Mas como é que tu te vê essa questão? Hoje, tu, professor, como é que tu te vê? Como é que tu te considera? Como é que tu lida com isso? Tem gente que fala piadinha, mas E a família, como é que foi? A família é de boa. Desde que idade isso? Tu sentiu diferente e aí teve essa postura? 11 anos, 12 anos. 11, 12 anos, tá? Por aí. E aí, a família percebeu ou foi tu que chegou e disse? Pai e mãe sempre sabem. Pai e mãe sempre sabem. Claro. Eu tô de olho, né? Tá. E aí, como é? Quem puxou o assunto primeiro? Foi a mãe ou o pai? Quando começaram a conversar contigo sobre isso? Já sabia? Já sabia? Então foi tranquilo. Foi tranquilo. Não atrapalha o amor entre vocês. Não. Muito bem. Então, olha aí, pessoal. Aqui nós temos então um depoimento, né? Ao vivo, uma pessoa também que passa por esse processo, né? Está no processo aí. E que por isso é até uma das razões do nosso tema aqui, trouxe como uma reflexão, né? Para que a gente, assim como o racismo, que já foi tema aqui, essa questão da homofobia também seja algo que a gente possa combater, né? Fazer uma sociedade melhor. Sociedade que não segrega, que não divide, que não fica classificando em isso e aquilo, né? Mas, assim, que integra e acolhe todo mundo do jeito que, conforme todo mundo é. Não é verdade? Pessoal, uma salva de palmas, então. E nós, assim, faremos, então, encerramos, né, o nosso episódio aqui, então,
podcast Conversa Café. Peço que o pessoal assista e nos acompanhe então nas redes sociais. O episódio logo aí sendo postado então. Muito boa tarde para todos então.